Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer à BTI, em meu nome e em nome da Gabriela, por nos darem esta oportunidade e por nos terem feito o convite. Nós vamos falar sobre a abordagem do médico-dentista na roncopatia e na SAUS. Como sabem, apresentar-nos um bocadinho antes, eu venho da área da dor orofacial e trabalho essencialmente em Coimbra, onde fiz toda a minha carreira profissional e académica. Essa carreira tem vindo essencialmente na linha da dor orofacial e da TM. Tenho um mestrado em patologia experimental na área do bruxismo e recentemente concluí o doutoramento na área dos deslocamentos do disco. Atualmente sou presidente da Sociedade Portuguesa de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, da qual conto com a colaboração na direção também da Gabriela, e que também tem uma secção do sono e que se dedica a estas áreas. Todos, mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade. Portanto, eu sou médica dentista já desde 99, especialista em periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas e tenho nestes últimos 10 anos dedicado a minha prática clínica maioritariamente, quer à área da patologia da ATM e dor facial, quer à medicina dentária do sono. Tenho o privilégio de trabalhar no Hospital da Luz, onde coordeno a medicina dentária, assim como as unidades do Sul da Luz Saúde, e onde coordeno também a parte da medicina dentária do sono. Portanto, tenho experiência neste trabalho multidisciplinar, nestas equipas multidisciplinares, e mais à frente vamos ver como isso é importante nesta área. O trabalho multidisciplinar é de facto extremamente importante na área do sono e fruto disso é também aquele curso que nós procuramos dar. Este é um curso que conta com o apoio da BTI, quer eu e a Gabriela coordenamos. É um curso dado na Oris Educar e que conta, como vocês podem ver, com várias especialidades, com neurologistas, com pneumologistas, com cardiopneumologistas, psicólogos e fisioterapeutas, que todos têm abordagem nesta área específica, além até de outras especialidades que não estão aqui consideradas. Este é um curso que nós damos em Coimbra, já conta com várias edições, conseguimos ter uma parte teórica e uma parte prática, contar, por exemplo, com a colaboração da professora Teresa Paiva, que é reconhecidíssima nesta área como a Senhora do Sono, e é um curso que muito nos orgulha. E, de facto, a necessidade dos médicos dentistas estarem alerta para as patologias do sono e para as suas consequências é absolutamente emergente. As patologias do sono, nomeadamente as patologias obstrutivas, a roncopatia e a apneia, têm um impacto enorme na vida diária de todos nós. Eu relembro, por exemplo, este acidente que aconteceu há alguns anos, em 2016, na estação de Hoboken, em Nova Iorque, em que um comboio entrou por uma estação adentro, a 100 e tal à hora, com um elevado número de mortos. O maquinista tinha a apneia do sono e, portanto, não ativou o travão adequadamente. E a verdade é que nós, médicos dentistas, estamos a olhar para a via aérea superior e para a sua entrada, para a cavidade oral, todos os dias e, portanto, temos a possibilidade de ver este cenário e de avaliar os pacientes fazendo um screening adequado dos mesmos. Temos que reconhecer que o universo dos distúrbios do sono é um universo vasto. Para além dos distúrbios respiratórios, que nós vamos tratar hoje, a roncopatia e a apneia, existem outros, nomeadamente as insónias, as alterações do ritmo circadiano, os distúrbios do movimento, o síndrome de pernas inquietas, as alterações da conduta REM e outras, que o médico dentista poderá e deverá ter alguma formação também, mas a sua atuação vai ser essencialmente a nível dos distúrbios respiratórios. E aqui os distúrbios respiratórios têm diversos graus de severidade, desde a roncopatia, que representa um estreitamento do espaço da via aérea superior, é um sinal de obstrução, que tem uma prevalência, como vocês podem ver aqui, de 60% nos homens e 40% nas mulheres entre os 40 e os 50 anos, e os 65 anos, aliás, e depois temos a hipopneia e a apneia. A hipopneia é um sinal
de obstrução parcial das vias aéreas superiores, em que, para estabelecermos critérios de hipopneia, nós temos um decréscimo do sinal de cerca de 30% da amplitude base e a duração do evento é de pelo menos 10 segundos. E há uma dessaturação de 3% na oximetria, ou o evento está associado a um fenómeno de microdespertar, que provoca, portanto, uma fragmentação do sono para que haja reposição, quando da reposição da permeabilidade. Já a apneia, representada aqui, é um sinal de obstrução total da via aérea superior, em que há uma descida da amplitude do sinal, cerca de 90% da amplitude base. Há uma cessação completa do fluxo de ar oronasal, num período superior a 10 segundos, e aqui, para diagnóstico da apneia, não é necessário o critério ou de saturação ou o critério de microdespertar. As apneias podem ser obstrutivas, essencialmente aquelas que nós vamos tratar, ou seja, quando há um esforço respiratório, mas que não há reposição dessa mesma permeabilidade, centrais, quando no início não há um esforço respiratório, ou seja, o cérebro do paciente não detecta a apneia e não manda ao paciente respirar, e depois no final, se houver então um esforço respiratório no final, já temos uma apneia mista, central no início, depois mista no final. Em termos de gravidade, é considerado de 0 a 5 a presença de 5 episódios, ou de menos de 5 episódios por hora de sono de apneia ou de hipopneia, que vai traduzir este índice IAH, índice de apneia e hipopneia por hora de sono, até 5 é considerado normal. A maioria de nós podemos ter 1 ou 2 episódios por noite de sono. Entre 5 e 15 episódios por hora de sono, nós temos aquilo que se chama uma apneia leve. Entre 15 e 30 temos uma apneia moderada e acima de 30 episódios por hora de sono temos uma apneia grave. De referir que a nossa atuação, nomeadamente a atuação do médico dentista através das terapias posicionais, comportamentais e dos dispositivos de avanço, vai se centrar abaixo de 30, portanto, nas apneias moderadas, sem comorbilidades, como nós vamos referir mais adiante. E as sequelas são enormes, as sequelas da apneia ou da roncopatia. Para além de, como vocês veem aqui neste vídeo, a roncopatia do pai perturba o sono da criança, a roncopatia e a apneia do sono aumentam o risco de stress, ansiedade, depressão, de acidentes rodoviários, qualidade de vida, diminuem a qualidade de vida, o risco de cancro, alterações metabólicas, hipertensão arterial, doença coronária, acidente vascular cerebral, diminuem a libido e provocam infertilidade, podem aumentam o risco de infarto de miocárdio e podem potencialmente conduzir à morte. Portanto, é das poucas patologias em que o médico dentista tem uma atuação determinante na qualidade de vida e pode impedir a morte de um paciente. Em termos de prevalência, nós temos uma prevalência, há poucos estudos para Portugal, mas por exemplo para a Espanha, para um índice IAH superior a 10, nós temos 19% no sexo masculino e 15% no sexo feminino. E se o índice IAH considerado fosse o de 5, que é o intervalo da normalidade, estes valores ainda iriam para cerca dos 28%. Portanto, temos aqui uma patologia de elevada prevalência. Quais são os sintomas clínicos mais frequentes? As interrupções respiratórias noturnas testemunhadas, normalmente pelo parceiro, a sensação de engasgamento e de asfixia do próprio paciente, a presença de uma roncopatia severa persistente, uma sonolência diurna aumentada e um déficit de atenção, memória e muitas vezes uma irritabilidade durante o dia. Em termos fisiopatológicos, o que é que está aqui em causa? Trata-se de um problema de colapso da via aérea superior, portanto nós temos forças que atuam na colapsabilidade desta via aérea e forças que atuam, nomeadamente os músculos dilatadores, que atuam na sua extensão. E portanto o médico dentista deve estar atento a uma complexa interação de fatores estruturais, como são as fossas nasais, a sua permeabilidade, a presença de desvios do septo, a morfologia craniofacial, se o paciente é retrognato, a mandíbula, a sua posição, dimensões, a maxila, o seu palato duro e palato mole, o diâmetro o tamanho das amígdalas e das adenoides, da língua, a postura do próprio paciente.
o diâmetro, a circunferência do pescoço, que está muito relacionado também com critérios de obesidade e obesidade central, e também há fatores de genética e fatores de controle neuromotor, de doenças que perturbam o tónus muscular, que são também importantes de avaliar. Como é que nós devemos abordar o nosso doente, ou qual é a hierarquia em termos de diagnóstico que deve estar na base do nosso raciocínio? Como todas as patologias, é muito importante fazer uma boa história clínica do nosso doente, com a particularidade que esta doença que acontece durante o período do sono ou noturno tem manifestações quer noturnas, quer diurnas. Portanto, devemos procurar sintomas nos nossos doentes noturnos ou diurnos. Devemos avaliar corretamente os hábitos de sono dos nossos doentes, fazer uma boa história, um bom diário de sono dos nossos doentes, avaliar a nível da sua saúde, quer a nível cardíaco, quer, portanto, a nível da hipertensão, quer distúrbios metabólicos, quer o próprio excesso de peso, uma vez que nós sabemos que o excesso de peso tem uma correlação com a apneia do sono. Portanto, é muito importante a recolha destes elementos, do peso, da altura do paciente, determinar o seu IMC, uma vez que a obesidade tem uma correlação com a apneia do sono. Por outro lado, e nós estamos treinados a olhar para a cavidade oral do nosso doente com uma perspectiva de detecção de cáries, detecção de lesões potencialmente malignas, avaliação periodontal, mas nestes doentes nós temos que aprender a olhar de uma outra forma. Devemos avaliar as amígdalas, por exemplo, o seu tamanho, o palato, a úvula, a sua extensão, o tamanho da língua, se a língua repousa no pavimento ou se é uma língua que está toda ela elevada e que tem tendência a cair, uma vez que não tem espaço na arcada inferior, se é uma língua cheia de indentações, todos estes elementos vão chamando a atenção no sentido do doente poder ser um doente com risco, um doente com características da apneia obstrutiva do sono. Existem várias classificações, largamente conhecidas, para avaliar a anatomia da orofaringe. Esta de Malampati foi descrita pela primeira vez por um anestesista, de forma a aferir quais eram os doentes mais fáceis de intubar ou não, e acabou por ser, com algumas modificações, utilizada na patologia obstrutiva do sono. E o que é que nós sabemos? Sabemos que um doente, portanto, nestas 4 classificações de 1 a 4, sendo que 1 tem menos risco e a classe 4 tem maior risco de ter uma apneia obstrutiva do sono. Portanto, há aqui uma correlação, no caso das classes 4, muito maior do que os classes 1 com a apneia obstrutiva do sono. Descrevendo aqui um pouco, portanto, a classe 1 é aquela em que nós visualizamos toda a parede posterior da orofaringe, incluindo o polo inferior das amígdalas palatinas. Na classe 2 já se vai visualizar parte da parede posterior da orofaringe. Na 3 visualiza-se a inserção da úvula e o palato mole e já não é possível evidenciar a parede posterior completa da orofaringe. Na classe 4 vai-se visualizar somente o palato duro e uma parte do palato mole. Que elementos é que nós temos que olhar quando observamos o nosso paciente? O bruxismo. Sabe-se hoje em dia que há uma frequência aumentada nos doentes com SAUS de bruxismo. Dependendo das séries, pode chegar aos 30% e, portanto, temos que passar a olhar para os nossos doentes com que o bruxismo tem aqui também esta correlação com a apneia obstrutiva do sono. Temos também que avaliar no nosso doente o nariz, é um aspecto que nós não estamos especialmente treinados, mas sabemos que a obstrução nasal é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono e devemos, na história do doente, aferir e também observando se realmente o doente é um doente com padrão de respiração oral ou um padrão de respiração nasal, porque pensa-se que precisamente do ponto de vista da fisiopatologia, e o Júlio já falou um pouco disso, há no primeiro momento uma perda da função de respiração nasal. Portanto, devemos também avaliar este aspecto. A circunferência do pescoço é, para nós, que deitamos o doente na cadeira, um elemento fácil de recolher e hoje em dia é considerado um fator preditivo muito importante para a apneia obstrutiva do sono, mais relevante do que o perímetro abdominal. Nós gostamos especialmente de utilizar uma equação que tem por base a circunferência do pescoço, que é esta equação, que é uma modificação em que o NC é a circunferência do pescoço e depois são somados aos centímetros do diâmetro, portanto, da circunferência do pescoço,
os fatores de risco, em que nós percebemos que acima de 43 no homem e acima de 41 na mulher tem um risco aumentado do sono e deve ser um doente estudado. Como exemplo, se tivermos uma circunferência de 40 e um doente hipertenso, estamos a ter automaticamente 44 centímetros, o doente não tinha os outros parâmetros e estamos, então, no caso de um homem, acima dos indicadores de risco. Portanto, um doente a necessitar de maior estudo. Portanto, em relação à história clínica e ao exame físico, este é, resumidamente, o exame que fazemos. Temos, então, os questionários que nos vão permitir fazer um screening dos nossos doentes. Existem inúmeros questionários, as patologias do sono são cerca de 100, uns com mais sensibilidade e especificidade do que outros. Colocámos aqui estes dois para, no fundo, salientar que há questionários como o de Berlim e o Stop Bank que são mais orientados para a apneia obstrutiva do sono, e temos, por exemplo, a escala de sonolência de Epworth, sendo que é um exame de sonolência, como a apneia muitas vezes tem esse sintoma durante o dia, é um efeito que nós temos, é um sintoma diurno, também utilizamos esta escala para fazer um rastreio dos nossos doentes. Vamos então, prosseguindo na nossa hierarquia de avaliação do doente, a polissonografia e a polimigrafia, que são exames do sono. Já vamos ver agora em detalhe são os tipos de exames do sono que existem. Existem essencialmente estes 4 níveis que aqui temos de exames do sono, sendo que o nível 1 é o gold standard, e já vou passar a descrever estou familiarizado com esta área do sono. A polissonografia é o gold standard, é um exame que é feito em laboratório do sono, tem a recolha de todos estes elementos que aqui vêm, montagens destes fios que aqui vêm de acordo com os vários laboratórios do sono, há uma montagem padrão e há uma série de elementos adicionais que se podem recolher, nomeadamente, por exemplo, no bruxismo. E o que é particular neste exame? É que, para além de ser feito no centro do sono, tem um técnico do sono que vigia o exame durante a noite e tem um vídeo que permite filmar determinados comportamentos no sono, que na parte da patologia obstrutiva não é tão relevante, mas noutro tipo de patologias é mais relevante. Então, nível 2, que é um exame que tem esta informação completa, não tão completa, mas como o anterior, tem um traçado eletroencefalográfico, tem alguma recolha de informação em termos de eletromiografia, mas é feito em ambulatório, portanto o doente dorme em sua casa, no seu ambiente, e não tem, portanto, neste caso, não tem nem a imagem, nem o apoio do técnico, portanto, se algum fio se desligar neste emaranhado durante o sono, podemos ter que repetir o exame. Tem a vantagem de ser feito no ambiente mais normal, que não cria tanta alteração do sono ao doente. Temos depois o nível 3, o nível 3 ao cardiorrespiratório é um exame de screening, é utilizado em essencialmente avaliação cardiorrespiratória, e este último nível 3 que a BTI lançou, portanto já um refrescamento e um melhoramento do primeiro aparelho, já permite ter esta informação do esforço ventilatório que nos ajuda a distinguir as apneias centrais das apneias obstrutivas. Por último, temos então o nível 4. No nível 4, normalmente é recolhido 1 ou 2 parâmetros, não é tão utilizado e corresponde essencialmente à oximetria noturna, pode servir para fazer algum controle de um ou outro dispositivo de avanço, como já falaremos mais à frente. Exames complementares podem ser utilizados exames de imagem, não são exames tão importantes. O gold standard, como já referi, é a polissonografia, a teleradiografia de perfil e a cefalometria e é pouco importante na avaliação destes doentes, apesar de existirem algumas tentativas de correlacionar alguns planos com maior ou menor risco, que nós utilizamos e que, de uma maneira geral, é utilizado no estudo destes doentes, permite-nos determinar algumas medidas que nós sabemos que são importantes, como a área, permite-nos fazer a medição do comprimento do pulmão, ter algumas medições anteroposteriores e permite, sobretudo, despistar se a obstrução é uma obstrução realmente provocada pela apneia ou se existe algum elemento compressivo, algum tumor que possa provocar essa obstrução. Bem, os softwares hoje em dia de ataque
permitem-nos fazer estes cálculos e ter estas imagens que nos ajudam muitas vezes a comunicar com o paciente e a perceber qual é a eficácia do dispositivo. À esquerda tem e à direita tem ataque com o dispositivo de avanço mandibular, em que se vê aqui em cima, o volume aumentou significativamente com o dispositivo de avanço. E por último, a ressonância, que na prática clínica diária não é muito utilizado, portanto não damos muito relevo e não utilizamos normalmente, mas em termos de investigação tem vindo a ganhar bastante espaço e, sobretudo, porque a língua é um elemento preponderante na apneia do sono, e referir muito bem, por exemplo, a gordura da língua, entre outros pontos. Outra forma de avaliarmos o nosso doente, e aqui um bocadinho mais dinâmica, é a endoscopia do sono. É um exame que tenho vindo a fazer nestes últimos ano e meio, 2 anos, e que acho que nos ajuda não só no diagnóstico, mas também na tentativa de avaliar a eficácia que vamos ter com o dispositivo de avanço mandibular. Estamos a falar do DISO com mordida simulada, que é um trabalho de equipa da medicina dentária e do otorrino, em que vamos tentar perceber, primeiro, qual é a forma aérea quando o doente está num sono simulado, por um lado, e por outro lado vamos tentar avaliar onde é que está o colapso, a qual dos níveis da via aérea, e se o nosso dispositivo de avanço, ou no caso a mordida simulada, é eficaz para podermos propor ao nosso paciente essa terapêutica com a segurança de ter bons resultados. Portanto, é um trabalho que nos permite referir se até na resposta à roncopatia, se o paciente vai precisar de elásticos ou não, e orientar-nos no sentido do diagnóstico, mas também da terapêutica. Aquilo que nós gostávamos de ter, quando avaliamos o nosso doente, é olharmos para determinados fenótipos e saber que aqueles doentes iam ser bem tratados com os dispositivos de avanço e ter logo uma correlação entre determinados fenótipos e qual é que ia ser a resposta. Nós sabemos hoje em dia é que as mulheres mais jovens, com menos índice de massa corporal e com apneia posicional, são realmente aquelas que respondem melhor aos dispositivos de avanço mandibular. Passamos então à terapêutica. Uma vez terminado o diagnóstico, neste processo hierárquico de recolha de informação, o tratamento também deve depender da severidade e, portanto, do índice AH que nós encontrarmos pelo método de avaliação que utilizarmos, quer seja a polissonografia, quer seja a policardiografia. Portanto, este slide destina-se basicamente a sistematizar o tratamento, nem sempre ele obedece a todos estes passos, mas a terapia comportamental e posicional é obrigatória em praticamente todos os pacientes que tenham indicação para ela, nomeadamente no caso da terapêutica posicional. Portanto, o paciente deve ser instruído a fazer uma correta higiene do sono, a controlar o seu peso, portanto, a diminuição do índice de massa corporal é de uma importância capital nos pacientes obesos, a controlar a alimentação, o álcool e a ingestão de alguma medicação, nomeadamente sedativos ou relaxantes musculares à noite. Sendo que, quando o paciente tem critérios de apneia posicional, ou seja, ronca ou faz mais de 50% das suas apneias, o dobro das apneias de barriga para cima do que faz em decúbito lateral, então é aconselhado promover um decúbito lateral ao paciente durante a noite. Isso era utilizado recorrendo a almofadas posicionais, como são estas da imagem, ou recorrendo até ao truque da bola de ténis. Hoje em dia, nós atualmente, eu e a Gabriela, gostamos muito de utilizar este sistema, que é o Night Shift, que está disponível em Portugal há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e que nos tem trazido bons resultados a nível da terapêutica posicional. E muitas vezes esta terapêutica posicional é inclusivamente combinada com o dispositivo intraoral, na medida em que o dispositivo promove um avanço mandibular, mas ao colocarmos o paciente a dormir em decúbito lateral, este dispositivo de biofeedback dá um sinal que induz o paciente a virar-se de lado e, portanto, minimiza a quantidade de avanço necessário e maximiza a eficácia da terapêutica. A terapêutica combinada é sempre, quando possível utilizá-la, melhor e eficaz. Depois, em termos de dispositivos intraorais, existem na sua generalidade 3 grandes tipos em termos classificativos. À esquerda nós temos os reposicionadores anteriores da língua, que basicamente são umas bolas que permitem fazer um vácuo intraoral, que fazem uma protrusão da língua para o interior desta bola.
Como podem entender, isto não é uma coisa muito agradável, muitas vezes estes aparelhos perdem o selamento durante a noite e não eram muito eficazes. Depois temos os elevadores aqui ao centro, os elevadores do véu do palato e os reposicionadores da úvula, que também, como podem entender, eram aparelhos até de construção relativamente fácil, mas para pacientes com elevado reflexo de vômito, não eram muito eficazes. Para além disso, eles não controlam a base da língua, a base posterior da língua, que é um dos grandes agentes de oposições a esse nível onde ocorre a obstrução. Portanto, os dispositivos mais usados são chamados dispositivos de avanço mandibular, ou MAD, ou DAMS, MAD em inglês, e que existem vários níveis, vários tipos que nós vos vamos falar. Na generalidade, estes dispositivos têm algumas vantagens. Eles são cómodos, são de relativamente fácil fabrico, transporte e utilização. Na generalidade, os pacientes aderem bem a estes dispositivos. Eles são não invasivos e têm, na generalidade, também um custo relativamente baixo em termos de atuação, quando comparado, por exemplo, com o CPAP. Para além disso, os efeitos adversos da ocorrência da utilização destes dispositivos são, na sua generalidade, facilmente manipuláveis com tratamentos conservadores, e nós inclusivamente vamos fazer um segundo seminário em junho, onde vamos falar dos efeitos adversos dos dispositivos de avanço mandibular e do seu tratamento ou manipulação. Em termos de indicações, os dispositivos de avanço mandibular estão indicados na roncopatia primária e na SAUS leve, portanto, até aos 15 de índice AH, e na SAUS moderada sem comorbilidades. Isto porque, na presença de determinadas comorbilidades na SAUS moderada, quando estamos ali acima dos 25 por aí fora, na presença de hipertensão arterial não controlada, patologia cardiovascular, podemos ter que derivar o paciente para CPAP, ou pelo menos aferir isso com o pneumologista ou com o neurologista que trabalha na nossa equipa. Mas, se o paciente for intolerante, não responsivo ao CPAP, nós podemos utilizar um dispositivo de avanço mandibular, porque, conforme a Gabriela vos vai dizer nas guidelines, é sempre melhor um tratamento com um dispositivo de avanço mandibular a um não CPAP, a um paciente que não utiliza o CPAP. Para além disso, estes aparelhos, em pacientes que usam CPAP, portanto o compressor, a pressão positiva de oxigênio, em pacientes que utilizam estes aparelhos com pressões muito elevadas, o DAM, pela protrusão mandibular, pode diminuir uma necessidade de uma pressão tão elevada e melhorar a adesão dos pacientes ao CPAP. As viagens frequentes também são uma indicação, porque é obviamente muito mais fácil viajar com um dispositivo de avanço mandibular do que viajar num avião, por exemplo, com um CPAP, com todos os problemas que isso acarreta. Quais são as principais contraindicações? Saturações severas de O2, em que o DAM pode não ser eficaz, a obesidade mórbida ou a intolerância aos aparelhos intraorais. As questões dentárias e periodontais são já contraindicações relativamente relativas, passa a redundância, nomeadamente a presença de menos de 8 dentes, que antigamente era uma contraindicação para o uso destes aparelhos. Hoje em dia podemos recorrer, por exemplo, a locator, podemos fixar os aparelhos em locator, quer na arcada superior, quer na arcada inferior, mas já existem alguns aparelhos para serem utilizados em desdentados totais superiores. Na arcada inferior precisamos sempre de retenção adicional, e isso só se faz com locator ou pela presença, idealmente, pelo menos 6 dentes nessa arcada, canino a canino. Em termos de tipos de dispositivos de avanço mandibular, nós temos 3 grandes tipos. Os pré-fabricados, aqui à esquerda, que são os chamados dispositivos boil and bite, não são customizados, não são individualizados ao paciente e, portanto, representam aqui um conjunto de problemas, e as guidelines não recomendam estes dispositivos pré-fabricados como dispositivos de uso definitivo. Os monobloco são dispositivos que são constituídos apenas por um bloco de acrílico ou de silicone, muito semelhantes, por exemplo, aqui em cima, a uma goteira de reposicionamento anterior, mas estes dispositivos têm alguns problemas. Quando o paciente abre
a boca ou se desinserem ou perdem a sua eficácia e não permitem a titulação progressiva através do ajuste das bielas laterais, como permitem os D-bloco por medida, que são atualmente os dispositivos mais utilizados e mais fundamentados a nível de guideline. Portanto, vamos falar essencialmente destes aqui à sua direita. Os dispositivos de avanço mandibular atuam de que forma? Atuam por protrusão da mandíbula, por avanço da mandíbula. Este avanço da mandíbula vai trazer consigo o ocioide, portanto, por aumento da contração e do tónus dos músculos supraioideus. Dessa forma, há uma tração da parede faríngea anterior e o resultado vai ser um aumento de espaço e um aumento da permeabilidade da via aérea. E, portanto, trabalhamos a base da língua e os músculos dilatadores da faringe. É sabido que estes aparelhos, a evidência diz-nos que levam a via aérea a uma normal configuração e a um padrão muscular mais funcional. Para além disso, os DAM promovem a respiração, promovem e facilitam a respiração nasal, que por sua vez tem menos resistência à passagem de ar e, portanto, também diminuem por essa via a roncopatia e a apneia. Extremamente importante perceber aqui um conceito, é que o avanço mandibular deve ser produzido não à custa de uma protrusão mandibular e não à custa de uma abertura bucal, porque aquilo que nós sabemos é que quando aumentamos demasiado a abertura bucal, nós vamos levar o ióide para baixo e para trás, dessa forma promovendo uma constrição da faringe e perdendo aquilo que ganhamos na protrusão. E a vantagem deste tipo de aparelhos, nomeadamente aqui o aparelho da BTI, o DAM da BTI, estes são os conectores novos agora, é que podem permitir esta protrusão mandibular com um mínimo aumento de dimensão vertical da oclusão. Então, quais são os guidelines subjacentes a esta nossa atuação com os dispositivos de avanço mandibular? Costumamos guiar-nos desde 2015 pelas guidelines conjuntas da Academia Americana de Medicina do Sono e de Medicina Dentária do Sono. As academias emitem guidelines não só para os médicos, portanto, dentistas, como também para os médicos especialistas em sono. Quais são estas guidelines que devem reger a nossa atuação clínica? A primeira é que o médico de sono deve referir para o médico dentista os adultos que tenham roncopatia primária, que é preferível a roncopatia, uma vez que se pensa que na evolução, na fisiopatologia da doença, a roncopatia pode ser uma fase inicial, uma antecâmara da apneia do sono. Em relação à segunda guideline, há uma recomendação que os médicos especialistas em sono façam uma prescrição do dispositivo de avanço mandibular ou do dispositivo oral e que o doente seja referido para um médico dentista com experiência nesta área e que este, por sua vez, tenha uma atuação confeccionando um dispositivo que seja um dispositivo à medida, titulável, face ou por oposição àqueles dispositivos que já falou, Boyle and Bite ou monobloco. A terceira recomendação das academias é que um doente que recusa o CPAP ou que se mostre intolerante deve-lhe ser dado uma alternativa, porque é preferível um tratamento insuficiente a um não tratamento e, neste caso, o dispositivo oral ou o dispositivo de avanço mandibular é o ter-se sem qualquer terapêutica. Em relação ao follow-up dos doentes, quer no primeiro ponto pelo médico dentista, o follow-up deve ser feito de forma a evitar os efeitos adversos, que são cada vez menos, dada a qualidade dos dispositivos que vamos tendo à nossa disposição, mas que existem e, portanto, uma intervenção inicial evita interrupções da terapêutica por parte dos nossos doentes. Também as guidelines recomendam que, uma vez titulado, uma vez adaptado o dispositivo e uma vez encontrando aquela que é a biela adequada à patologia do doente e a diminuição da sintomatologia, o doente deve repetir o estudo de forma a dar eficácia terapêutica. Por outro lado, ambos, em sono, quer o médico dentista, devem acompanhar o doente
o doente não pode ser depois deixado, porque existem uma série de fatores ao longo da vida do doente que se vão alterando. O doente pode aumentar de peso e pode ser preciso ajustar o dispositivo, pode passar a ter algum tipo de patologia cardiovascular e os próprios aparelhos têm que ser controlados ao longo do tempo. Por outro lado, além destas guidelines que regem a nossa conduta, é muito importante que tenham conhecimento de que existem já modelos bem definidos de qual é a atuação do médico-dentista e qual é o papel do médico-dentista nestas equipas multidisciplinares. Este artigo de 2013, já em 2013, definia muito bem o fluxograma do tratamento dos doentes, onde se encontrava incluído nestas equipas multidisciplinares, e aliás os centros de referência têm todos médicos dentistas, em que o doente é avaliado inicialmente pelo seu médico especialista em sono, conduz, portanto, naquela diagnóstica que enunciei há pouco, quais são os exames que o doente deve realizar, e depois temos, em termos de opções, cirurgia, o CPAP ou os dispositivos orais. E neste momento, a partir do momento que é decidido o dispositivo oral, conduzido pela equipa de medicina dentária, a equipa de medicina dentária avalia se o doente é um bom candidato, precisamente por aqueles aspectos que o Júlio já referiu há pouco, se tem um número de peças suficientes para uma boa retenção, se tem uma boa saúde oral. Há fatores que são contraindicações transitórias, o doente resolve essas contraindicações e é um bom candidato, e a partir do momento que é elegível, são realizadas ou as impressões ou o scanner, colocado o aparelho, depois de ser confeccionado pelo laboratório, é feita a titulação, e neste caso a titulação pode ser feita de várias formas, ou mudando as bielas, ou com o DIS o doente vai logo à posição que é aquela que nós pensamos que é a mais adequada, e volta a repetir o estudo do sono depois de titulado o dispositivo. E aí temos dois cenários: ou atingimos o objetivo e o doente entra nos tais programas de manutenção, quer pelo médico especialista em sono, quer pelo médico dentista, ou, no caso não termos atingido os objetivos, o doente ser reavaliado. Mas este circuito está muito bem delineado e os centros de referência têm realmente médicos dentistas nas equipas multidisciplinares. Vamos já terminar, mas não queríamos, antes disso, deixar-vos de mostrar um caso para tornar este seminário um bocadinho mais interativo e que depois podemos discutir posteriormente. Este foi um caso que nos surgiu de um paciente de 41 anos, do sexo masculino, em que a primeira queixa que o paciente teve era a queixa de roncopatia testemunhada pela sua esposa. Era um paciente que tem um excesso de peso, é um obeso de grau 1, temos 49 centímetros de circunferência do pescoço, portanto estamos bem acima dos 43 que a Gabriela vos falou no exame físico. Para além disso, o paciente tinha hipertensão arterial controlada medicamentosamente, mas isso por si só já somaria mais 4 na equação da circunferência do pescoço. E, portanto, é um paciente que, em termos de exame radiográfico, temos uma boa permeabilidade nasal, temos um palato mole comprido e um mioide relativamente baixo, que nos comprometia aqui alguma da nossa eficácia até para o próprio dispositivo. Quanto mais alto é o ioide, melhor. Agora, o que é curioso é que este paciente, em 2011, já apresentava algumas queixas de roncopatia e fez um estudo de sono, neste caso uma polissonografia, que em 2011 excluía SAUS, porque o índice AH, como podem ver aqui, era de 2. Entretanto, o paciente não foi recomendado para a utilização de um dispositivo de avanço nessa altura, e quando nos chega em 2017, chega exatamente pelas mesmas queixas de roncopatia, neste caso elas tinham-se agravado e a esposa queixava-se cada vez mais, e os próprios questionários de screening que nós lhe fizemos, o questionário de Berlim indicava uma alta probabilidade de apneia do sono, não tinha, apesar de tudo, grande sonolência diária na escala de Epworth, 8 em 24 não é muito, e o questionário de Pittsburgh, também um questionário sobre a qualidade do sono, também não tinha um valor elevado, 4 em 21. No entanto, nós fizemos-lhe uma policardiografia respiratória, este é o relatório do BTI apneia,
e o paciente tinha um índice AH de 28,6 por hora, com desaturações graves e com uma apneia posicional em supino, 40,6, e em não supino, 14,9. Ora, perguntam-me o que é que aconteceu desde 2011 para 2017. Pois, o paciente casou-se e engordou 20 quilos, 20 e mais quilos. E, portanto, a obesidade aqui, o índice de massa corporal, estão a representar um papel determinante nesta apneia deste paciente. Temos uma roncopatia grave, severa, e temos aqui o relatório automático que o próprio sistema da BTI dá, e para aqueles que são um bocadinho menos leigos, menos formados na interpretação de todo este exame e de todos estes números, este relatório é por si só já um bom resumo, e um resumo muito fácil de ler e muito objetivo. Então, aqui, em termos de exame clínico, o que é que nós temos? Temos um paciente com bruxismo excêntrico, tinha uma capsulite bilateral, portanto uma dor à palpação do polo lateral, temos um malapante de grau 4, conforme a Gabriela vos mostrou no início, e aqui não vemos, mas tínhamos umas amígdalas também de grau 4 em 5, que são umas amígdalas também já que ocupam mais de 50% do diâmetro da via aérea superior. E, portanto, neste caso específico, no nosso organigrama de tratamento, que muitas vezes gostamos de mostrar, nós temos um índice AH entre 5 e 30, temos uma sonolência, uma escala de Epworth, apesar de tudo, baixa, 8, mas o paciente tem uma comorbilidade associada, tem hipertensão arterial. Temos 28 de AH e, num caso destes, nós temos sempre que pedir aconselhamento ao pneumologista que segue o paciente, mas como ele tinha não só a hipertensão arterial medicamente controlada, e era um paciente que tinha alguma relutância em utilizar o CPAP, ainda é um paciente relativamente jovem, então foi decidido avançar para um dispositivo de avanço mandibular. Para fazermos isto, nós fazemos um molde superior e um molde inferior, que podem ser feitos em alginato comum, e deve ser feito um registro protrusivo. A protrusão deve andar entre os 50% aos 80% da capacidade protrusiva máxima, e a escolha dessa protrusão depende não só da severidade da apneia ou da roncopatia desse mesmo paciente, mas também da avaliação prévia que nós devemos fazer da sua capacidade protrusiva, da presença de dor muscular ou articular. Este é o dispositivo confeccionado, é o dispositivo da BTI e que está confeccionado ainda nesta altura com os conectores antigos que tinham este esquema lateral. Agora os conectores têm os dois braços paralelos e são mais resistentes até que estes. Nós já fazíamos nesta altura um reforço da goteira superior e da goteira inferior para lhe aumentar a resistência. Isto é uma visualização fotográfica das diferentes faces do aparelho, e aqui o dispositivo colocado. De referir que este paciente começou também a fazer terapêutica posicional, neste caso não com o night shift como nós vimos acima, mas com a típica bola de ténis. Na altura o night shift ainda não estava disponível, nós já andávamos a namorá-lo, mas ainda não o tínhamos disponível em Portugal, atualmente já temos. A bola de ténis era uma solução fácil, barata e que a esposa solenemente cosia nas costas, entre as omoplatas da camisa ou do pijama do paciente. Posteriormente, é feita uma titulação, é feito um avanço progressivo dentro da capacidade protrusiva máxima do paciente e, reparem, mais tarde fizemos um segundo exame em que antes o paciente tinha 28,6 e agora tem 12,7. Já não temos os critérios da apneia posicional que tínhamos e ainda podemos avançar um bocadinho mais este paciente e associar para além deste avanço a perda de peso que ele foi conseguindo fazer. Apesar de tudo, este paciente está dentro daquilo que são os critérios de eficácia para os dispositivos orais. Quais são esses critérios de eficácia? É uma redução do IAH para metade, idealmente para abaixo de 10 ou 5, porque isso seria reabilitar, curar o paciente, e reduzir a dessaturação para 90% no máximo, e aquele paciente já ficava com uma dessaturação média de 90%. E eliminar a roncopatia, sendo que aqui é sempre necessário a percepção do parceiro que dorme com o paciente e que, portanto, neste caso era satisfatória aquilo que foi conseguido. Portanto, este caso ilustra mais ou menos aquilo que nós pretendíamos mostrar e, em jeito de conclusão, Gabriela.
como conclusão, resolvemos utilizar as conclusões do meeting da Academia Americana de Medicina Dentária do Sono de 2019, que são que os dentistas têm a capacidade de fazer e a obrigação, porque é um tema de saúde pública, de fazer um screening dos pacientes. Depois devem referir os pacientes às unidades do sono, aos especialistas em sono. E, por sua vez, estes especialistas em sono, nos casos que entenderem nestas discussões de equipas multidisciplinares, voltam muitas vezes a referir os doentes para os médicos dentistas, uma vez que o CPAP e os dispositivos orais, ou os dispositivos de avanço mandibular, são as duas grandes soluções terapêuticas para a patologia obstrutiva do sono. E os médicos dentistas que devem realizar estes dispositivos são realmente os médicos dentistas com formação específica na área, não só devem realizar os dispositivos, como fazer o follow-up dos mesmos. Portanto, penso que tem aqui uma área que nestes tempos Covid, que todos tivemos que parar para fazer aqui algumas reflexões, que vos pode interessar, porque todas as guidelines colocam os médicos dentistas num papel central no tratamento da patologia obstrutiva do sono. Portanto, aquilo que queremos dizer é que temos uma patologia de elevada prevalência, com sintomas e sequelas, sintomas que são facilmente detectáveis pelo médico dentista e sequelas extremamente graves. Portanto, o médico dentista, aqui neste caso acho que como a sequela última pode ser inclusivamente a morte do paciente, é não manter a calma e acordar, é tempo de acordar para as patologias do sono e nomeadamente para as patologias obstrutivas do sono. Para aqueles que queiram no futuro melhorar a sua formação nesta área, temos todo o gosto em receber-vos na Oris Educare, portanto vão acompanhando quer a nível do site da BTI que nos apoia neste curso, quer no site da Oris Educare, esta informação